bem-vindos ao quinto episódio da série sobre crase! Estão preparados? Então, vem comigo! Se vou A e volto da, crase A. Se vou A e volto de, crase para quê? E aí, você já conhecia essa dica? Me fala aqui nos comentários. Esse é um macete muito usado para identificar a ocorrência ou não da crase diante de localidades. Mas como isso funciona de fato na prática, é o que nós vamos conferir agora. Vou à Bahia. Aqui nós temos a ocorrência da crase, pois nós temos o verbo vou, que rege a preposição a, vou a algum lugar, e temos o nome Bahia, que é uma localidade que pede o artigo feminino. Querem ver como é fácil perceber que Bahia pede artigo? Quando eu digo acabei de voltar da Bahia, o da, que nós vemos ali na frase, nada mais é do que a contração da preposição de com o artigo definido feminino a. E lembram da nossa aula sobre preposição? Nós falamos sobre contração, sobre combinação. Para você que ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui na descrição o link, ok? Vou a Brasília. Aqui não temos a ocorrência da crase, pois Brasília é uma localidade que não admite o artigo. Eu não falo assim, acabei de voltar da Brasília. Eu falo, acabei de voltar de Brasília. Nós só temos a preposição de. Não existe aquela contração da preposição com o artigo, como vimos no exemplo anterior. Mas atenção, se a localidade vier especificada, mesmo que ela não admita o artigo, haverá a fusão da crase. Refiro-me à histórica Brasília. Agora eu vou te dar um outro macete para te ajudar a descobrir se há crase ou não diante de localidades. Você vai fazer o seguinte, você vai substituir o a por para ou para a. Se aparecer somente para, é porque não ocorre a crase. Mas se aparecer para a, então ocorre a crase. Irei à Argentina. Será que nesse caso ocorre a crase ou será que não ocorre a crase? Se eu fizer a substituição, será que vai aparecer para ou para a? Irei para a Argentina. Como apareceu para a, quer dizer que no nosso exemplo nós temos a fusão da crase. Irei à Argentina, com o acento grave no a. Irei a Curitiba. Se eu fizer a substituição, será que nós vamos ter para ou para a? Irei para Curitiba. Como apareceu somente para, quer dizer que no nosso exemplo não temos a fusão da crase. Irei a Curitiba, sem o acento grave. E essa dica do para e do para a, vocês podem usar em outros casos também, quando vocês sentirem aquela dúvida, né? Que vocês estão com aquela dúvida se ocorre ou não a crase. Querem ver? Contei uma história a ela. Se eu fizer a substituição aqui, será que vai aparecer para ou para a? Contei uma história para ela e não para a ela. Vejam que ficou somente para, portanto, não ocorre a crase no nosso exemplo. Contei uma história a ela, sem o acento grave. Mas se fôssemos pela regra, qual seria a regra que a gente aplicaria nesse exemplo? Quem aí lembra do episódio anterior? O quê? Você não assistiu ainda ao quarto episódio da série? Ah, mas então eu vou deixar aqui embaixo o link dessa aula para você assistir assim que terminarmos, ok? E voltando, qual a regra que nós aplicaríamos? A regra do pronome pessoal, que diz o quê? Que não podemos usar crase diante de pronome pessoal, como o pronome pessoal ela, do nosso exemplo, pois eles não admitem o artigo. Lembraram? Ao longo do nosso vídeo, nós percebemos que
mesmo sem lembrar da regra, a gente consegue identificar se há ou não a crase. É por isso que eu digo que essa série é maravilhosa. Então, se você ainda não deixou o seu like, a hora é agora. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque no próximo episódio nós vamos estudar os casos facultativos da crase. Espero vocês lá! Tchau, pessoal!